Olá, meu nome é Cíntia Regina Even de Araújo. Eu vou apresentar meu plano de ação, meu tema é organização e planejamento do trabalho docente. O público-alvo que eu vou alcançar é os professores da rede estadual, anos finais e ensino médio. A descrição da minha problemática. O ato de planejar é inerente ao ser humano. Sempre que estamos tentando planejar algo, mesmo que não esteja sistematizado e por escrito, no que se refere ao plano de trabalho docente, esse planejamento precisa ser sistematizado e intencionalizado para que os objetivos propostos pelos professores sejam alcançados aos docentes. Percebe-se que alguns professores têm dificuldade em organizar e elaborar esse plano de trabalho docente com suas práticas, na sua prática. Como justificativa, pode-se elencar a ausência de muitas vezes a conscientização e o dever de ser realizado do plano de trabalho docente. É fundamental para as dimensões, dos conceitos, dos elementos que compõem do que se trata o instrumento político pedagógico, que permite a dimensão da transformadora dos conteúdos a serem realizados no contexto escolar, acompanhando pelo técnico pedagógico durante o processo de ensino-aprendizagem para possíveis intervenções e adequações. Como objetivo, nós temos que discutir o processo de organização dos planos de trabalho docente com os professores, para conscientizá-los do dever que deve ser realizado no contexto escolar. Mesmo assim, fazer o acompanhamento técnico de aprendizagem para sua efetivação durante o processo de ensino-aprendizagem. Para a abordagem teórica metodológica, a gente faz com que a elaboração da efetivação do plano de docente seja de uma forma considerada como principal ferramenta do professor, tornando-se uma linha maestra da ação educativa, que possibilita a compreensão do processo de ensino-aprendizagem, que pressupõe a reflexão das práticas de compreensão da elaboração efetivada do plano de trabalho docente, onde, junto com os professores e pedagogos, buscam lutar para a melhoria das práticas pedagógicas. Dessa maneira, o professor propicia o despertar no educando e capacitando na caminhada de transformação. O professor, assim, deixa de ser um multiplicador de informações e torna-se um protagonista de ações para o educar. Algumas estratégias que podemos elaborar junto ao PDT não pode ser entendida de maneira mecânica ou desvinculada do contexto escolar. Sendo assim, propomos então algumas ações, trazendo com que os professores tenham trechos de documento da legislação vigente, como a elaboração dos planos de trabalho docente, como a LDB 93, 94, 96, o artigo 13 e o Estatuto do Magistério, o 0776, artigo 82. Em seguida, a apresentação dos elementos que principalmente vai fazer o diferencial no conteúdo e estruturação, para ressaltar, as práticas das necessidades das diretrizes curriculares estaduais e a sua disciplina, como o PPC e o PPP. Também é indispensável para a elaboração do plano de docente curricular. Com isso, também fazer com que os professores assistam trechos de filmes para que eles tenham, por exemplo, um embasamento, como o filme O Sorriso da Mona Lisa, que mostra, que retrata os poetas. Também tem o filme dos poetas mortos, que tem também uma boa eficácia no planejamento da proposta do PDT. Também ter as trocas de experiências, sobre fazer essas discussões,
entre os professores, na semana de planejamento do pedagógica, que se inicia sempre como plano de ação. Fazer isso ao longo do ano, no ano vigente, no começo do ano de preferência, na semana pedagógica. Sei que as escolas têm já alguns documentos e os cronogramas seguidos pela CED, mas eles também têm essa autonomia de articular e encaixar esses planejamentos junto aos professores, mostrando sempre as propostas que eles podem estar conseguindo fazer, elencando sempre a efetivação dos trabalhos que eles precisam alcançar. Então, quando o cronograma de realização, fazer sempre no começo do ano, como eu falei antes, fazer esse plano de ação para ter esse momento com o corpo docente, né, onde a gente recebe os professores e verifica as dificuldades, tirando as dúvidas e separando por dias. Por exemplo, no primeiro dia, fazer a formação continuada com a reflexão dos textos propostos, textos, no caso da parte de elaboração do PDT, como o LDB, plano curricular, estatuto do magistério, leituras e discussões. No segundo dia, conhecendo os documentos que sustentam o PDT. No terceiro dia, da formação, elaboração do plano docente. No quinto dia, fazendo práticas práticas com os professores, e no último dia tirando as dúvidas, se ainda existir, nas horas atividades, e para ver essa estruturação, né, para ver se o professor ainda tem essa dificuldade e o que ele está acontecendo, em que parte ele está tendo dificuldade, cada um na sua matéria, na sua área de atuação. Sendo assim, o pedagogo deixa de ser somente um uma pessoa que está ali só para direcionar, mas sim construir junto com o professor essa construção do plano de ação, do plano de docente do professor, tirando essas dúvidas e junto com a unidade escolar para tentar trazer da melhor forma possível essa construção do professor e o pedagogo, porque o pedagogo, querendo ou não, é um formador, é uma ponte aonde ele vai ajudar, né? Vai ser um facilitador de uma forma que o professor não tenha tanta dificuldade na hora de aplicar o seu plano de trabalho docente ao educando, sendo assim, sendo uma ferramenta da onde ele vai enxergar ali o professor e as dificuldades e vai junto para articular junto à escola, né, para que seja alcançado de forma tranquila e nisso, né, tendo essa conscientização do que vai ser alcançado. Critérios de avaliação, a gente pode utilizar, a gente pode utilizar as práticas políticas pedagógicas, vendo que através das atividades que o professor passa para o aluno, ver se ele alcançou e ver se o objetivo que o professor teve com o educando foi alcançado. Se mesmo assim ainda não tiver sido nas horas de atividades, tentar ainda tirar essas dúvidas entre os bimestres e os semestres, para que seja realinhado e readequado o plano de docente, para que o professor possa sim alcançar esse objetivo ao educando. Como recurso, a gente pode usar nessas atividades fazendo roda de conversa, tendo os trechos dos filmes, para que ajude o professor a identificar, às vezes, a dificuldade que um tem, de repente não é a dificuldade do outro professor. Sendo assim, troca de experiência sempre é de extrema necessidade, porque às vezes um professor tem uma dificuldade em
em alcançar o objetivo de um aluno e o outro não. E com essa troca de experiência, ter essa achar dessa forma mais tranquila e alcançar o objetivo, que é o quê? Fazer com que o educando aprenda de forma tranquila e de forma construtiva junto ao professor. Eu digo que o aluno é o vasinho, aonde o professor vai plantando e semeando, e o pedagogo vai regando as duas fronteiras da plantinha e da adubagem, que seria o aluno, que seria a sementinha. Então, a educação em si seria você plantar e cuidar do seu educando. É isso. Obrigada.